Caros alunos, leitores e leitores, com muita satisfação gravamos mais um programa, Controle de Qualidade, por essa mídia alternativa. E vamos começar a pauta da semana falando de vários assuntos, mas na verdade os pontos positivos primeiro, depois a parte que eu entendo que é um ponto muito negativo e sensível, que é o nosso STF. Primeiro, o nosso presidente, e eu vou aqui, tomei o cuidado de ver o nome, nosso contra-almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, esse almirante de esquadra que foi colocado no cargo do Ministério das Minas e Energias. Fiquei muito contente com essa atitude do nosso presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Para quem teve Dilma Rousseff na Minas e Energias, é o sonho de consumo ter uma pessoa técnica, uma pessoa que foi assessor parlamentar. Este contra-almirante é uma pessoa capacitada do ramo, que tem pós-graduação na área administrativa, que transita muito bem no mundo parlamentar, porque já esteve trabalhando como assessor. Então, conhece o mundo político, conhece como conseguir verbas para a nossa Marinha, para as nossas especialidades. Indubitavelmente, este é um homem capacitado, ou seja, dos moldes de Sérgio Moro, que tem a capacidade técnica, ou seja, o direito, sabe o bom direito e é um juiz ilibado. Bolsonaro vem escolhendo muito bem a parte técnica, como Ernesto Araújo, ou seja, pessoas do ramo e com viés positivo, não é pessoas que estão lá subservientes, que vão trazer novas guinadas de esquerdas como faziam antes. Não, pessoas que estão lá para o viés meritório, sem ideologia de ignorantes, sem ser subservientes. Pessoas que estão capacitadas para o cargo e também são honestas, probas, tratam a coisa pública com o devido respeito. Então, é muito bom ver o Brasil voltando na ordem e no progresso. Esta conduta do presidente da República está mostrando sabedoria, capacidade, escutando bem. E já vou fazer aqui um registro, uma homenagem ao professor Olavo de Carvalho, que quando muitos tinham Jair Bolsonaro como chacota, já falava das tendências, não porque tinha um sentimento ideológico, porque Jair Bolsonaro representava a verdade. E há muito tempo, aquela pessoa que fosse surfar na onda da verdade, o povo estaria com ele. Então agora nós temos que fazer elogios aos ministros técnicos capacitados, a todos esses especialistas das Forças Armadas que estão dando agora o retorno, porque o Brasil investe muito nas Forças Armadas, na capacidade dessas pessoas, estudam e agora eles estão retribuindo como patriota nos seus cargos. Parabéns pelas escolhas. E, presidente eleito, ficaremos de olho, como imprensa livre que somos, sem rabo preso, sem jabá, no seu Joaquim Levy, que se não abrir a caixa preta em 10 dias, vamos cobrar o senhor, porque o senhor escolhe Paulo Guedes e Paulo Guedes escolhe Levy, aquele secretário de Cabral, ministro de Dilma. Para nós achávamos que teríamos outros nomes muito melhores, mas ficaremos de olho para ajudar o senhor na sua administração. É sempre assim, como um comandante de uma seleção. Aquele escolhe os jogadores e os jogadores podem ser substituídos. O técnico não, porque é assim que nós queremos, uma coisa duradoura, com qualidade. Não é porque caiu um jogador esse, o técnico vai cair. Não, nós vamos ajudar. Então, senhor Joaquim Levy, prove que nós estamos errados a seu respeito. Prove que o senhor não é aquele secretário de Cabral e o ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. Prove para nós que o senhor não quer só aumentar imposto. E aí, nós vamos apoiar. Agora, o presidente fez muito bem. Paulo Guedes resolveu
colocar a mão no fogo por ele, tomara que dê certo. Então, vamos agora a outra crítica que não gostamos e sempre é do mundo político. O senhor Mandetta, não pense o senhor que o senhor vai fazer no CRM uma OAB. Não, nós não queremos reserva de classe. Como eu disse antes, nós tínhamos muito mais de 5 mil médicos para se inscrever no projeto. No total, pelo que eu sei, foram mais de 18 mil, ou seja, suprimos em uma semana com o médico brasileiro. Sabemos que muitos prefeitos safados não contratavam médicos brasileiros para dar apoio ao médico cubano. Em especial aqueles que são ligados à esquerda, ao PT, os seus asseclas, aqueles tentáculos, né, que nós sabemos, linha auxiliares, PSOL, PCdoB, e aí PSB, ou seja, naquele fundão aí do Brasil, o que eles faziam? Colocavam os médicos cubanos e nós gostaríamos de alertar, aproveitando aqui que a ONU gosta de dar pitaco, aproveitando que a Organização Mundial do Trabalho, e aí, por que não vai atrás agora de saber que esses cubanos foram escravizados? Apenas 20% ficavam com o salário, o resto era mandado para Cuba. Para quê? Agora nós vamos saber, com as investigações aprofundadas, se esse dinheiro não ia para Cuba e voltava 30% aqui para algum partido, algumas pessoas, 50% para o governo cubano e só 20% para os médicos. E tomara a Deus que o nosso presidente possa oferecer asilo político aos médicos cubanos verdadeiros que quiserem ficar. Porque acredito que 10% podia ser a gente, uns 30% não teriam a capacidade suficiente, mas os outros tinham. Agora, o constrangimento moral de deixar sua esposa lá, seu pai, sua mãe, isso é contra as regras dos direitos humanos. E isso a ONU parece que não se importa muito, né? A ONU se importa muito hoje, na atualidade, aparelhada como tal, de cuidar dos interesses da esquerda. Não é mais o interesse dos direitos humanos. Parece que direitos humanos só para a esquerda. Então vamos fazer a verdade real. Direitos humanos é para humanos. Direita, de esquerda, de centro, sem ideologia barata. Homenagem aqui ao professor Olavo, que com sabedoria. E por que eu digo isso? Porque sem imprensa livre, este professor Olavo foi perseguido e é perseguido ainda hoje por falar a verdade. 90% da mídia brasileira desinforma, é falsa, nunca informou. Já fiz matéria sobre o Foro de São Paulo faz mais de 10 anos e ninguém falava nada. Por quê? Por que a mídia não falava? Porque é paga com jabá, travestido de verba pública, de forma direta e indireta. Às vezes usa JBS da vida, aqueles ladrões, larápios, que davam dinheiro para Seara, propaganda que você pode procurar. De quem que é a JBS? A Road é o quê? Então, de uma forma direta e indireta, eu irrigando essas contas de meia dúzia de coronéis de jornais, o curral de jornaleco. Hoje não. Hoje nós temos as mídias alternativas, elas estão falando diretamente e a verdade para o povo. E o povo não quer saber mais de âncora, que é um papagaio que narra uma notícia falsa e não fala a verdade para o povo. O povo quer saber da verdade, doa quem doer. Nós estamos aqui felizes com as escolhas, porque parecem 80% ser muito boa. Outra coisa, gostaríamos de lembrar que o senhor Magno Malta, seu Bolsonaro, ajudou muito em sua campanha. E eu sei que o seu coração é bom e ele terá o lugar adequado. Não precisa ser no ministério, porque ele não precisa de foro privilegiado, não é desonesto. Uma secretaria dos Direitos Humanos cairia muito bem para ele. Além de diminuir a máquina pública, ele teria mais um homem honesto trabalhando. Porque a primeira conduta que eu acho que o Jair Bolsonaro está escolhendo é a honestidade. Moro tem honestidade, probidade e sabedoria jurídica. Já Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, eu não vejo, na minha modesta opinião, em tese, que tenham nem a sabedoria jurídica que muitos poderiam ter e muito menos a probidade que o cargo merece. Em respeito
a zelosa justiça brasileira, eu vou lançar uma moda aqui. Ano que vem, já que gostam tanto de mexer na Constituição, vamos mexer na Constituição para que os ministros do STF sejam votados pelo povo brasileiro, para acabar com essa palhaçada que eles próprios estão causando. Insegurança jurídica, onde já se viu há quase todo mês o senhor Luiz Inácio Lula Silva tem um recurso colocado em pauta, passando insegurança para a população. Se caso esse cidadão for solto, evidentemente que teremos uma guerra civil nesse país, porque a população não aguenta mais um político preso tentar ser transformado por pústulas em preso político, como essa Mônica Bergamo, plantando notícias falsas, colocando fatos na boca de terceiros que não existem, sempre tentando manipular o pleito eleitoral, fazendo entrevistas com pessoas que são presos e que têm o seu regime de preso, não é o regime de popstar, ou seja, maculando. Já fizeram antes fraude nas eleições via dinheiro ilícito do Petrolão. Já fraudaram comprando a granel, a varejo e atacado parlamentares na Ação Penal 470, vulgo mensalão. E agora tentam todos os dias uma chicana, uma filigrana jurídica para tentar soltar pessoas que já foram condenadas, que respondem a outros processos e procedimentos pelo crime de lesa pátria. Está na hora também da imprensa responder pelas suas falcatruas, pois a imprensa tem que ser livre sempre, mas as pessoas têm que ter as suas cautelas nas suas acusações. Eu sempre afirmo aquilo que a Justiça está comprovando. A denúncia é da Procuradoria-Geral da República, são os promotores e procuradores. Cabe, pela Constituição, a eles denunciarem, aos delegados ilustríssimos investigarem e ao juiz condenarem ou absolver. E nós, da imprensa, informarmos a verdade, se as condenações são pautadas em legalidades, se for oferecido o direito do contraditório, da ampla defesa, e para o ex-presidente Lula, como muitos outros, foi oferecida a amplíssima defesa e todo o contraditório. E ao que parece, tem até pena, porque deveria ser informado pelos nobres colegas do que ele está sendo acusado. Não ele vir pensar que vai interrogar juiz ou intimidar a promotoria, dizendo: quero ver a escritura de um sítio. Ora, com quem pensa que o senhor está falando? Se os seus advogados não lhe informaram, nós vamos lhe informar. O senhor está sendo acusado por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção passiva, ainda de falsidade documental e ideológica, entre outros. Porque a lavagem de dinheiro, ela, como todos nós sabemos, não tem que ter o documento em seu nome. Pelo contrário, é para ocultar o patrimônio, para dificultar para a justiça. Nós não vamos deixar que aconteça aqui no Brasil como aconteceu na Itália, na Operação Manipuri, onde parlamentares malandros foram acabando com o serviço da magistratura, da promotoria, dos delegados e da justiça em geral, abrandando pena. Então, vamos agora tratar do Supremo Tribunal Federal. STF, por que eu acho que devemos eleger? Porque a PEC da Bengala, eu acho que a nobre Beatriz Kiss, deputada federal muito bem votada, já vai conseguir acabar com essa PEC da Bengala. Mandar embora para casa todos os velhacos, não os velhinhos, que já estão passando do tempo de ficar soltando uma jurisprudência para um e uma jurisprudência para outro. Está na hora do seu Gilmar Mendes, do seu Celso de Mello, do seu Marco Aurélio Mello, do seu Lewandowski e tantos outros, ir para casa, porque caso isso não aconteça pela idade, acho que será muito pior, pois a nossa democracia está em jogo. Cada vez que o Supremo pauta
essa insegurança parte dele dizer um dia isso, um dia aquilo. Cada vez que isso acontece, a população brasileira vai ficando cada vez mais esgotada. Desculpa a expressão, de saco cheio. Então, nós temos que botar um basta nesse tipo de conduta. Para tudo na vida, a democracia é salutar. Como eu sempre digo, se ela não é o melhor regime, é o menos pior. Até para o Supremo, não é possível se aguentar um Toffoli que entra lá com 45 anos, 50 anos e vai ficar até os 80, 75. Não. Deveria ser no máximo 10 anos. No máximo. Porque um serviço bom prestado, é uma tarefa árdua, mas que não deveria ter militante lá dentro. O que nós vemos hoje lá é militância. Alguns partidos indicam uns, outros indicam outros, e cada um vai cuidando dos seus. O que nunca fazem é cuidar dos interesses do povo brasileiro. Esse fica a reboque das futuras falcatruas que nós ainda vamos investigar. Tem denúncias já de reforma de casas de ministros, ministros que compraram casas de pessoas que parece que não tinham a vida em dia, pessoas que conseguem barganhar, em tese, um auxílio paletó, moradia, um aumento de salário. Esse aumento vai ultrapassar 30 bilhões, porque ele é efeito cascata. É mentiroso quem fala que não é, porque assim todos os TJs vão querer, todos os procuradores. Ora, carreira pública, como no Brasil, virou agora a maior fonte de renda. Lógico que o funcionário público deve ser muito bem remunerado, mas em relação a um país pobre, como nós estamos, 12, 13 milhões de empregados, outros tantos à margem do emprego, não é justo que nós elegemos pessoas agora para uma nova era e esse aumento indevido. Pior ainda é o insulto de Natal. Indulto, senhor Michel Temer, que o senhor foi covarde em não vetar o aumento. O senhor agora é pior que covarde, o senhor é leniente, porque esse indulto seu, apesar de ser um direito constitucional do presidente da República, ele não pode ter o desvio de finalidade, desvio de função. E foi o que o senhor fez, em tese. Pois o senhor tem que fazer um indulto, é caráter humanitário. Se uma pessoa está sofrendo muito no cárcere, se a pena dela pode ser agravada por isso ou por aquilo, ou seja, sempre pensando na parte humanitária, mas não o senhor vir aqui e colocar que os crimes cometidos sem grave ameaça de corrupção estaria aí indultando, soltando aí, colocando na rua Eduardo Cunha e tantos outros nefastos aí. Agora vejam, indulto não é para ser tratado dessa forma. O indulto é para ser tratado com um caráter humanitário. E eu não vejo uma ligação entre esse indulto e alguma coisa desumana que estivesse acontecendo com esses corruptos que estão presos. Até porque eles não passam pelas barbáries do cárcere brasileiro que outros passam. Por isso, eu respeito muito mais um bandido comum do que esses delinquentes da JBS, que estão associados sempre com os outros delinquentes travestidos de políticos. O que vocês estão tentando fazer é como na Itália, é reduzir a pena de vocês e desqualificar o probo trabalho da Lava Jato de Curitiba, porque esse eu respeito. Não respeito a Lava Jato do Janot, que tentou dar para a JBS um prêmio, levando seus barcos e iates. Nós vamos investigar. O seu Miller ainda vai fazer delação premiada, porque às vezes temos lá dentro da PGR militantes e delinquentes também. Então, nós temos que investigar todos. O papel da imprensa livre é esse. Investigar sempre com honestidade e com cautela. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós podemos fazer com a situação do STF. Caso o STF resolva
rasgar mais uma vez a Constituição, jogar a jurisprudência majoritária na lata do lixo, o povo irá às ruas de novo, pedindo o quê? Pedindo que o impeachment desses ministros que julgam de acordo com as suas consciências e para os seus. Não adianta aqui o Barroso fazendo um brilhante voto um dia, sendo que no outro dia ele defende Tiago de Batista. Não adianta aqui o Fachin fazer um brilhante voto num dia e no outro dia defender o MST. O que temos ali hoje é uma vergonha nacional. Alguns ministros são omissos, em alguns casos, e muitos fortes em outros. Mas, se formos colocarmos todos nas balizas do que votam, estão votando sempre contra aquilo que o povo está vendo e enxergando. Já já o Pezão está na rua. Aquele Pezão que todo mundo sabia. Se o Pezão foi secretário de Cabral, vice de Cabral, e Cabral fez a sua sucessão, esperar o quê? De Dilma, de Lula, de Cabral, e até agora. E o Eduardo Paes? Esperar quando? Para escrever? Como agora a Procuradoria de São Paulo fez uma denúncia contra o Lula, denunciar agora que o crime está prescrito, depois que a Lava Jato de Curitiba trabalhou arduamente, depois que todos eles, juízes, promotores, delegados e agentes nobres, probos, colocaram suas cabeças em risco, agora a Promotoria de São Paulo, que é a Procuradoria da República do TRF de São Paulo, vem fazer uma denúncia para Lula e, fatalmente, 3 dias depois da denúncia, o avião cai com pessoas ligadas ao suposto laranja. Ora, trabalhar é na época, por isso que eu faço homenagem ao Olavo de Carvalho. Trabalhava antes, pensava antes. E não em prol de Bolsonaro, não, porque nós não somos puxa-sacos. É em prol da verdade. Seja Bolsonaro, seja qualquer um que for eleito para falar a verdade. O resto era tudo mentiroso. Tudo participava da turminha de Jorge Soros, combinado, amigo, como Fernando Henrique, amiguinho de Haddad. Ou seja, prefere os canalhas, velhacos são assim, do que as pessoas honestas. Mas nós estamos de olho. Nós vamos buscar aí todos os respingos, principalmente na seara internacional. Limpeza nas embaixadas. A Lava Jato vai comer solto nas embaixadas. Porque nós queremos um Brasil alinhado ao viés meritório, ao capitalismo. Outra coisa, senhor Macron, volte para a França, cuide da sua casa, que está toda caída. A maison é tombée, senhor Macron. Não venha falar em indiretas que o Mercosul não fará nada se o Brasil voltar ao tratado. Todo tratado que for contra os interesses nacionais, nós vamos destruir juridicamente, porque isso é crime de lesa pátria. Nós, vamos falar para vocês agora, nós há muito tempo já recebi uma medalha com muita honra no Veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil, e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho, que vocês vão escutar daqui para frente, que a gente já estuda há muito tempo atrás. Da Amazônia Azul, este almirante vai cuidar muito bem. Se Deus quiser, no ano que vem teremos 10 submarinos nucleares feitos no Brasil, pronto para vasculharmos a nossa Amazônia Azul. E o que é a Amazônia Azul? Evidente que não é terra no mar. A Amazônia Azul é sobre a importância que nós temos no nosso pré-sal, das riquezas naturais que nós temos no fundo do mar e nas áreas nossas brasileiras, as nossas 200 milhas e garantidas com mais 100 milhas. Vamos vigiá-la, vamos protegê-la e vamos usufruir, e essas riquezas serão geradas para o povo brasileiro. Quem tem nióbio, 95% a 98% do mundo, e essa Amazônia Azul, não precisa de mais nada. O próprio mundo virá educadamente, de forma solidária, fazendo joint ventures, parcerias fundamentais para que nós possamos crescer e crescermos em educação. Não se vence uma guerra ideológica por projeto-lei, por decreto. Se vence é nas trincheiras da academia, é mostrando que essa USP, que essa
as universidades federais estão infestadas de comunistas mentirosos, que infiltraram-se até na Igreja Católica, em 20%, 30% hoje dos padres. O Papa deveria saber disso. E nós vamos atrás de todos, mostrando que o comunismo, em tese, pode ser bom, mas na prática não deu certo em nenhum lugar do mundo. Fascismo foi lá na Alemanha Oriental. Então entenda, assim que nós possamos travar essas batalhas, serão no setor acadêmico, mostrando para o jovem que ele tem que ir para a universidade, para a escola, para estudar. Ele tem que ser o interessado, ele tem que buscar o saber, não é buscar o diploma. O saber te diferencia. Isso que eu estou fazendo aqui agora de graça é mostrar para vocês que toda aula de um bom professor pode e deve ser gravada. Isto não é censura. Pelo contrário, isto mostra que o professor tem o que vender, mostra que o professor tem intelecto e mostra que o professor não tem medo do que está falando. Diferente de censura é que os PT sempre quis no seu caderno de tese. Então, não caiam nessa cantilena de falsos professores e pedagogos que venham dizer para vocês que não querem que sua aula seja gravada. O aluno grava em qualquer lugar do mundo, porque a aula é pública. Então, idiotas, imbecis, leiam. Publicidade quer dizer o quê? A sua aula pode ser gravada, deve ser gravada. Seria um orgulho para o professor ele falar, debater de todas as linhas. E todos os livros, sejam eles capitalistas, comunistas, de direita, de esquerda, devem ser ofertados aos alunos, para que os alunos formem uma bagagem intelectual e resolvam pelas suas próprias fontes, pelo seu próprio intelecto, que isso é o que ele quer para ele e aquilo é o que ele não quer. Não somos nós, não é o Estado, não é a igreja e nunca será que vai fazer a capacidade do seu filho. A Convenção da ONU lhes garante, senhores pais, vocês educam, vocês dão as boas maneiras, a educação. Se o seu filho é um pilantra, se o seu filho é um corrupto, é porque você falhou como pai, como mãe, como avô e como avó. A escola não tem culpa do corrupto que o seu filho é. Hoje, se estão presos e julgados, nós sabemos que alguns procuradores, alguns ministros tiveram pais e mães que educaram, porque estão do lado do quê? Do lado do bem. E outros que estão na cadeia estão do lado de quem? Do lado de quem não teve formação, infelizmente. Agora, o Estado deve fornecer gratuitamente o estudo para os seus alunos, mas aluno que queira ir para estudar, não para fumar maconha, não para traficar droga. E a polícia tem que entrar em qualquer lugar com o devido respeito, com a devida ordem, com o devido mandado judicial. Por quê? Porque o primeiro a dar exemplo tem que ser o policial. Parabéns ao general que o João Dória escolheu, que colocou aí o coronel Camilo nessa secretaria. É assim que queremos. Diversidade, trabalho importante, inteligência e todos os setores. Então, queremos sempre pautar escolhas boas. Kassab não, João Dória. Kassab não. Agora, coronel Camilo sim. Então, tudo que for para aplaudir, vamos aplaudir. Agora, você não será eleito assim mais não. Escute, eu sempre disse, você ganhava a primeira, João Dória, no primeiro turno. Na segunda eu disse, vai passar raspando, porque o Márcio França, que você chamou de Márcio Cuba, era alinhado com Aldo Rebelo e outras pessoas com interesses escusos, não no capital. Agora, na próxima, tenho certeza que não será eleito. Por quê? Porque não dá mais para um político se aliar com essa base que vocês fizeram. O político tem que fazer como o Bolsonaro fez, como o Trump fez. Alinhe-se com ele e ele coloca pessoas técnicas para governar. Se estiver ruim, manda embora. Roubou, investigação e cadeia. E é assim que nós vamos fazer como imprensa. Em cima, mostrando o que é bom e o que é ruim. E doa quem doer. E tenho dito. Até a próxima, amigos.